Sim. Eu acho que um dos pontos mais importantes está agora, né, Jean, que eles trazem aqui para você ver que como tentam deturpar o que está escrito na lei, né? Então a lei 2000, a É. último, né, parágrafo aqui do texto que eles mandaram para a universidade, né? Então estão tentando induzir um reitor ao erro, aonde eles dizem que a lei 2842 de 2013, que dispõe sobre o exercício da medicina, não autoriza profissionais não médicos a fazer uso dessa técnica. Primeiro que não tem dizendo nada disso no ato médico, né? Não, que É. Mentira! autoriza ou Não desautoriza autoriza nem qualquer médico, coisa. Mentira! nem médico, nem não médico. Ela não fala Exatamente. disso. Mentira! E ainda vem Não é aqui, nem ó. falácia, tem que falar em português, claro, é mentira. É E ainda vem mentira. aqui, ó. Uma vez que atos invasivos, tais como os praticados por acupunturistas por meio de agulhas que invadem e perfuram a pele. Aí vamos olhar no próximo Mentira! slide, né, que o Dr. Jean preparou. O que que tá. Esse aqui é o Aí. mesmo, né, que eu li, né? O que que são, né, os atos privativos dos médicos, Jean? É a invasão de orifícios internos do corpo, né? É isso que Estão está aí. todos listados no artigo 4º, com É, todos os vetos, inclusive expostos da Lei 12.842. exatamente. Então, É, falar que a acupuntura é ato médico é mentira. Mentira! Não é uma Exatamente. exclusividade médica. É mentira porque foi vetado da própria lei. Mentira! e a acupuntura, no procedimento, nós não invadimos nem o pavilhão auditivo interno, nem com aurículo não se coloca lá dentro do ouvido, nem semente, nem nada. Muito menos a boca, muito menos o ânus, a vagina, o nariz, nós não fazemos inserções nesses locais. E eu quero chamar a atenção, isso precisa ser chamado a atenção dos conselhos, muito, muito sério esse assunto, antes que a gente esgote o nosso tempo, que é o projeto de lei número 26/2020, de autoria do senador Fernando Bezerra, que está alterando a Lei 12.842, de 10 de julho de 2013, que é a lei do ato médico. Você vai lá olhar o projeto, ele está na CAS, ele já tem parecer favorável. Agora veja, vai fazer uma. Foi puxada uma audiência pública para esse projeto, porque viu que isso é coisa por debaixo dos panos, isso aqui é trairagem, isso aqui é enganar os congressistas. O Congresso Nacional está sendo enganado com esse projeto que está tramitando, porque ele fala em ele vai lá no artigo 4º, aonde foram os vetos, e insere ali artigo para que se faça a comunicação, consentimento de termo de consentimento esclarecido para o paciente, para invasão de orifícios internos, e se o paciente não tiver condição, para o responsável pelo paciente. Bem, primeiro que isso já acontece, eu já fiz várias vezes. Injeção de substâncias endovenoso para fazer colonoscopia, endoscopia. Se você não assinar, não faz, porque se você morrer, você autorizou fazer. Isso já é uma prática diária e eles estão com esse projeto para fazer esse projeto. Ele é terminativo na CAS, ele ir para a Câmara, que está cheio de deputados médicos que atendem a essas demandas para fazer emenda e tentar retomar a redação daquilo que foi vetado. Então, estou aqui fazendo uma denúncia quanto a esse projeto, e o relator é o senador Messias de Jesus. Ele já tem um parecer favorável ao projeto e, graças à senadora Zenaide, ela retirou de pauta e pediu e convocou uma audiência pública. Então, os conselhos das áreas da saúde, os acupunturistas, precisam ficar atentos com o senador Messias de Jesus e com o senador Fernando Bezerra, que ou de boa fé ou de má fé, iludido pelos médicos, corporativistas e mercantilistas, estão tentando retomar os textos vetados na lei do ato médico com esse pífio projeto 26/20, que está na CAS.
Eu acho que esse ponto é fundamental, Gê, mas ainda tem algumas dúvidas aqui no chat, eu quero ler aqui, né? Então, realmente, quando a gente vai ler o artigo 4, né, são atividades privativas do médico, né? O primeiro que foi vetado era justamente a realização de diagnóstico, né? Então, Não, foi exatamente vetado, em outras palavras, diagnóstico nosológico não é ato privativo dos médicos, entendeu? Isso foi vetado. E eles repetem isso em vários lugares. Eles De que deram um quem... tiro no pé. A lei que eles fizeram ficou pior do que a lei deles de antes. Eles Então, perderam o diagnóstico, de certa forma, clínico que eles tinham. porque nunca e, foi, e, e né? Nunca foi ato a privativo, razão né? do veto, Pode falar, não, e a Nelson. Sim, razão do veto é que tem que ser ressaltada. A razão do veto é que tem que ser ressaltada. Razão do veto: o texto inviabiliza a manutenção de ações preconizadas em protocolos e diretrizes clínicos estabelecidos no Sistema Único de Saúde e em rotinas e protocolos consagrados nos estabelecimentos privados de saúde. Da forma como foi redigido o inciso 1, impediria a continuidade de inúmeros programas do Sistema Único de Saúde que funcionam a partir da atuação integrada dos profissionais de saúde, contando inclusive com a realização do diagnóstico nosológico por profissionais de outras áreas que não a médica. É o caso de programas de prevenção e de controle da malária, da tuberculose, da hanseníase, das doenças sexualmente transmissíveis, dentre outros. está Exatamente. muito Veja que claro, né? este veto atende especificamente o interesse público. E ele trata exatamente do diagnóstico nosológico que eles acham que só eles podem fazer. E não é mentir só no Senado, na audiência. Eles tentam ludibriar a justiça. Eles fazem essa conversinha com procuradores, com juízes de primeira instância, eles fazem essa mesma conversa, mas isso Exatamente. está caindo graças a essas iniciativas, isso está caindo por terra, essa conversa não vai colar mais. Então, Duas coisas, essa questão de diagnóstico e desrespeito aos culturistas no Brasil. isso. Então, se a gente ouvir em algum lugar, algum texto dizendo que o diagnóstico é exclusivo médico, está errado, é uma mentira. Você vai na lei, está muito claro, foi vetado. Diagnóstico não é exclusivo médico. O outro ponto que eles repetem muito é a questão do procedimento invasivo. Vamos ler, né? Então, ó, é ato médico, indicação, execução, intervenção de cirurgia, prescrição de médicos, né, cuidados médicos pré e pós-cirúrgico, é ato médico, tá lá, muito bem. Terceiro ponto, indicação da execução, né, e a execução de procedimentos invasivos. Então tá aqui, né? Mas vamos entender, sejam diagnósticos, terapêuticos ou estéticos, incluindo os acessos vasculares profundos, as biópsias e a endoscopias. Então, o procedimento invasivo, né, é um ato médico, mas vamos ler o que é um procedimento invasivo segundo a lei do ato médico. Então, ó, procedimentos invasivos, para efeitos dessa lei, são caracterizados por quaisquer das seguintes situações. Aí foram vetados os outros e apenas é considerado procedimento invasivo pela lei do ato médico, então não tem como eles não saberem, é a lei que rege a profissão deles, né? O que é procedimento invasivo? Invasão de orifícios naturais do corpo atingindo órgãos internos. E aí que foi o que o professor Jean muito bem falou, que nenhum acupunturista coloca agulha em orifícios, né? Ainda mais em uma carta, né, para a Universidade, né, Federal do Rio de Janeiro, dizendo que a acupuntura é um ato invasivo, eles estão dizendo que eles colocam a agulha nos orifícios. É isso que está interpretado pela lei, não sou eu que estou dizendo. Então, assim, é um absurdo, né? Então, assim, a gente não pode, enquanto gestores, profissionais, né, aceitar esse tipo de argumentação mais, né? E, como a gente estava falando, né, aqui acho que acabou a apresentação, né, professor João? Vou trazer aqui para a gente.
Então, Sim. a gente tem que entender que a gente está defendendo a população brasileira e a gente tem que defender a partir de argumentos sérios e concretos, né? Então, não tem problema nenhum, né? Eu até vieram me perguntar o que eu achei da audiência. Eu falei, a audiência pública é um espaço fundamental de exercício da democracia, né? E aí você expõe as opiniões diferentes, né? Isso é fundamental. Agora, você trazer argumentos mentirosos, deturpar, né, a interpretação da própria lei, que não cabe interpretação, procedimento invasivo está dizendo o que é, né? Então, colocar agulha na pele não é procedimento invasivo. Eu posso, né, inclusive, transfixar, né, uma agulha, né, de lado a lado do braço, isso não é procedimento invasivo segundo a lei, né? Então, assim, não vamos E não é criar... ato cirúrgico também. E não é ato cirúrgico. Então, não vamos criar, né, argumentos falaciosos. Vamos debater, né, a construção da lei.